Você já percebeu que as pessoas mais valiosas raramente precisam se anunciar? Existe uma filosofia milenar que nos ensina a mostrar o nosso verdadeiro valor sem precisar de palavras, sem ostentação, sem precisar provar nada a ninguém. É o poder do silêncio combinado com a força interior. Neste vídeo, você vai descobrir como a filosofia estoica pode transformar sua postura e revelar sua grandeza sem alarde. Se você quer aprender a impactar o mundo sem abrir a boca, vem comigo, porque o que vou te mostrar pode mudar a forma como você é percebido para sempre. Lição 1: O poder do autodomínio. O autodomínio é um dos pilares fundamentais da filosofia estoica e um caminho silencioso, porém eloquente, para demonstrar valor. Para os estoicos, a verdadeira força não está em subjugar o outro, mas em dominar a si mesmo. Isso significa não permitir que as emoções negativas, como a raiva, o medo ou a inveja, assumam o controle das suas ações e decisões. Em um mundo onde as pessoas reagem impulsivamente, quem demonstra controle sobre seus sentimentos já se destaca sem precisar dizer uma palavra. Essa prática constante de moderação começa pela consciência de que não controlamos o que nos acontece, mas sempre temos o poder de escolher como reagimos. Ser capaz de se manter calmo em momentos de adversidade, de não responder a provocações ou de evitar decisões precipitadas é um exemplo claro desse domínio interno. O silêncio diante da provocação, o sorriso diante da ofensa, a paciência diante da pressa alheia. Tudo isso são manifestações silenciosas de valor. O autodomínio também se reflete na disciplina diária. Levantar cedo, cuidar da saúde e estudar. Trabalhar com dedicação, mesmo quando ninguém está observando, é um sinal claro de força interna. O estoico compreende que o valor não se mostra em grandes discursos, mas em pequenas ações consistentes que moldam o caráter. O autodomínio também nos permite viver de forma mais plena, porque não ficamos à mercê das emoções alheias ou das circunstâncias externas. Quem domina a si mesmo não se desespera, não se exalta inutilmente e não se desvia do caminho que escolheu. Além disso, o silêncio do autodomínio inspira quem está ao redor. As pessoas tendem a confiar e respeitar quem demonstra segurança interna. Em vez de se justificar, o indivíduo estoico age, e sua presença serena comunica uma mensagem de estabilidade. O autodomínio, por fim, não é apenas uma ferramenta para o sucesso pessoal, mas um exemplo silencioso de sabedoria e virtude que impacta todos ao redor, sem uma palavra sequer. Lição 2: A constância nas ações. A constância nas ações é outro princípio fundamental para demonstrar valor sem dizer nada. Em um mundo repleto de promessas vazias e intenções não cumpridas, ser uma pessoa constante já é, por si só, um diferencial. Para o estoico, o caráter se revela não em grandes feitos esporádicos, mas na regularidade com que seguimos nossos princípios todos os dias. Isso significa agir de acordo com a ética e com os valores que você escolheu, mesmo quando ninguém está observando, ou quando não há um benefício imediato. A constância transforma hábitos em caráter. Quem é constante constrói uma reputação sólida, que não precisa de defesa, porque se manifesta nas ações. Se você é conhecido por sempre entregar o que promete, por ser pontual, por tratar todos com respeito, logo seu valor será reconhecido, mesmo que você jamais o proclame. A prática da constância nos convida a não buscar atalhos, a não ceder ao imediatismo. O estoico sabe que tudo que é duradouro exige tempo e paciência. Ser constante no estudo, no trabalho, nas relações interpessoais e nos cuidados com a saúde reflete um compromisso consigo mesmo e com a excelência. E esse comprometimento, ainda que silencioso, se evidencia para todos. As pessoas observam quem não desiste diante das dificuldades, quem segue firme apesar dos obstáculos. Essa firmeza silenciosa inspira e gera respeito genuíno. Além disso, a constância fortalece a autoconfiança. Quando você se prova capaz de seguir um caminho com disciplina, sem oscilar conforme o ânimo do dia, desenvolve uma força interior que se torna perceptível aos outros. Essa força é um testemunho silencioso do seu valor. Assim, ser constante é cultivar uma presença sólida no mundo, uma presença que não precisa de palavras para ser sentida. O estoico não busca reconhecimento imediato, mas sabe que, com o tempo, a constância sempre revela o verdadeiro valor de um indivíduo. Lição 3: A força do caráter.
O caráter é o fundamento invisível que sustenta toda demonstração silenciosa de valor. Para os estoicos, o caráter é mais importante do que qualquer aparência ou discurso. É ele que guia as escolhas, as palavras e os comportamentos, mesmo quando ninguém está observando. Ter caráter é agir de acordo com princípios sólidos de justiça, honestidade e respeito, independentemente das circunstâncias externas. Quando uma pessoa possui um caráter forte, ela não precisa anunciar suas virtudes. Elas se revelam naturalmente em cada atitude. Em um ambiente onde a desonestidade e o oportunismo parecem recompensados, manter-se íntegro é um ato de resistência silenciosa. A força do caráter aparece quando você escolhe o caminho certo, mesmo que ele seja mais difícil ou impopular. Isso demonstra coragem moral. Uma qualidade que, sem ser proclamada, se torna evidente nas relações e no ambiente de trabalho. A coerência entre o que se pensa, se sente e se faz cria um elo de confiança com quem nos cerca. O indivíduo de caráter é aquele que mantém a palavra, que age com transparência, que não se corrompe por ganhos fáceis. O caráter também é forjado na adversidade. É nos momentos de crise que mostramos quem realmente somos. Um estoico não precisa gritar ao mundo que é honesto ou justo. Suas escolhas falam por si. Esse tipo de valor não precisa de aplausos porque ele é autossuficiente. As pessoas podem não comentar diretamente, mas sempre percebem quem possui caráter, e essa percepção gera respeito profundo. Ter um caráter forte é um legado silencioso, mas duradouro. É ele que sustenta a reputação verdadeira, aquela que não depende de palavras, mas de ações repetidas ao longo do tempo. O estoico que cultiva seu caráter está sempre demonstrando seu valor, mesmo que não diga nada, porque cada gesto seu carrega a marca da integridade. Lição 4. O valor do tempo e do silêncio. O tempo e o silêncio são riquezas incomparáveis na filosofia estoica. Saber administrar o tempo é demonstrar sabedoria. Saber permanecer em silêncio é demonstrar inteligência. O estoico valoriza cada momento porque sabe que o tempo é finito e irreversível. Quem desperdiça seu tempo em futilidades, discussões improdutivas ou buscas por reconhecimento vazio, está se afastando de uma vida de propósito. Demonstrar valor em silêncio também é saber quando falar e quando calar. Em um mundo barulhento, onde todos querem opinar sobre tudo, aquele que escolhe o silêncio estratégico mostra maturidade. O silêncio não é a ausência de comunicação. É, na verdade, uma comunicação refinada, que transmite respeito, prudência e profundidade. Além disso, o silêncio oferece espaço para a escuta verdadeira, uma qualidade cada vez mais rara. Ouvir com atenção, sem interromper, sem julgar precipitadamente, revela um tipo de valor que as palavras não alcançam. O tempo bem utilizado reflete a capacidade de organização, foco e prioridade. O estoico não se deixa levar por distrações ou pelo desejo de parecer ocupado. Ele age com intenção e propósito. O silêncio também é um exercício de autodomínio, pois nem todas as opiniões precisam ser verbalizadas. Saber controlar o impulso de responder ou de se justificar é um sinal de força interna. Em situações de conflito, o silêncio pode evitar desgastes desnecessários e preservar a dignidade. O tempo e o silêncio juntos permitem ao estoico refletir antes de agir, garantindo que suas ações sejam sempre coerentes com seus princípios. Demonstrar valor através da administração do tempo e do cultivo do silêncio é construir uma reputação sólida, baseada não no que se diz, mas no que se faz e na maneira como se age. Essa é uma lição valiosa que o estoicismo oferece para quem deseja impactar o mundo de forma profunda e duradoura sem precisar levantar a voz. Lição 5. O exemplo prático. Demonstrar valor em silêncio passa, inevitavelmente, pelo exemplo prático. O exemplo prático não necessita de discursos ou justificativas. Ele se manifesta em cada ação cotidiana, seja no ambiente de trabalho, em casa ou nas relações sociais. A filosofia estoica ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa é percebido pelas atitudes consistentes e alinhadas aos princípios que ela defende. Quando alguém se propõe a ser ético, justo, diligente e respeitoso, essas qualidades se evidenciam no modo como essa pessoa age no dia a dia, mesmo sem verbalizar suas intenções. O exemplo prático é, portanto, uma ferramenta poderosa de influência e inspiração silenciosa.
Uma pessoa que trabalha com dedicação, que cumpre seus deveres sem precisar ser lembrada ou supervisionada, transmite uma mensagem de responsabilidade e compromisso. Isso cria um ambiente de confiança ao seu redor. As ações falam mais alto que palavras. Cumprir prazos, ser pontual, manter a calma diante de pressões, agir com honestidade mesmo em situações em que ninguém está observando. Tudo isso constrói uma reputação sólida e discreta. Além disso, o exemplo prático funciona como um convite ao aprimoramento coletivo. As pessoas tendem a se espelhar naqueles que agem com integridade. Sem precisar de discursos moralistas, quem pratica o bem influencia os outros a também buscarem melhorar. A prática constante de virtudes, como a paciência, a humildade e a empatia, mostra que o verdadeiro valor não está em palavras vazias, mas em atitudes concretas. O estoico acredita que não é necessário exibir suas virtudes. Elas devem ser visíveis através da conduta. Ser exemplo prático é um exercício diário de coerência entre pensamento, sentimento e ação. É também um lembrete de que o legado que deixamos não está no que dizemos, mas no que realizamos silenciosamente. O exemplo prático é, portanto, um testemunho vivo de caráter e valor, que permanece mesmo quando o indivíduo não está presente para se defender ou se exaltar. O mundo percebe e reconhece quem vive de acordo com o que acredita, e isso basta para que o valor seja evidenciado, mesmo no mais absoluto silêncio. Lição 6. A virtude da paciência. A paciência, no estoicismo, não é uma mera espera passiva, mas uma força ativa que demonstra valor em silêncio. Vivemos em uma era de imediatismo em que tudo precisa ser resolvido rapidamente, em que respostas precisam ser instantâneas e resultados imediatos. O estoico, porém, compreende que o tempo é um aliado e que as coisas de valor requerem maturação. Demonstrar paciência é mostrar que se tem controle não apenas sobre os próprios impulsos, mas também sobre a ansiedade natural diante da espera. Cada momento de espera consciente é um exercício de fortalecimento interior, um treinamento para suportar desconfortos sem perder a serenidade. O indivíduo paciente não precisa justificar seu tempo de espera, porque sua confiança no processo é silenciosa e profunda. Ele compreende que cada coisa tem seu momento de florescer e que o valor verdadeiro não se revela na pressa. A paciência permite ver além das aparências imediatas, evitando julgamentos precipitados e decisões impensadas. No convívio social, ser paciente diante dos erros dos outros demonstra grandeza de espírito, uma demonstração clara de que se entende a imperfeição humana sem o desejo de condenação instantânea. Pessoas que vivem a paciência estoica possuem uma presença tranquila e firme. Elas não se deixam abalar pelo caos ou pelas urgências impostas de fora. Isso transmite um valor tácito, uma força que não se grita, mas que todos percebem. A paciência também nos torna melhores ouvintes, porque quem é paciente sabe escutar sem pressa de responder, sem a necessidade de intervir ou corrigir o outro a cada palavra. Além disso, a paciência ensina a importância da resiliência. Saber esperar pelo momento certo de agir, pelo tempo certo para colher os frutos de um esforço, é um sinal claro de sabedoria. No trabalho, nas relações pessoais, nos projetos de vida, o paciente se destaca porque constrói com alicerces sólidos, sem se precipitar ou comprometer a qualidade de suas ações. Demonstrar valor por meio da paciência é também mostrar que não se é escravo do tempo ou das circunstâncias. O estoico entende que não controlar o tempo não é motivo de desespero, mas de adaptação consciente. Cada minuto aguardado com serenidade é um testemunho mudo de força interior. Por fim, a paciência permite que o estoico esteja sempre pronto para agir quando o momento chega. Ele não é passivo, mas aguarda o instante adequado para se mover, o que garante maior precisão e eficácia em suas ações. Assim, a paciência não apenas revela valor em silêncio, mas também prepara o terreno para vitórias mais duradouras e significativas. Lição 7. A sabedoria do julgamento. A sabedoria do julgamento, segundo os princípios estoicos, que é uma das formas mais eficazes de demonstrar valor em silêncio. Trata-se da capacidade de discernir corretamente entre o que depende de nós e o que está fora do nosso controle. Para o estoico, julgar bem não significa emitir opiniões precipitadas ou críticas ruidosas.
mas sim refletir profundamente antes de qualquer interpretação ou conclusão. O julgamento sábio exige calma, ponderação e a capacidade de observar os fatos com clareza, sem a névoa das emoções descontroladas ou dos preconceitos. Demonstrar essa sabedoria de forma silenciosa é uma arte. Não há necessidade de verbalizar o quanto se é justo ou equilibrado. Quem julga com sabedoria mostra isso, através de suas decisões e comportamentos. Um indivíduo que observa antes de agir, que reflete antes de opinar, que escuta antes de concluir, naturalmente transmite um valor elevado, mesmo que não diga uma palavra sobre si próprio. A serenidade com que alguém processa as informações e escolhe suas respostas revela um domínio intelectual e emocional admirável. Além disso, o julgamento sábio implica saber quando não julgar. Há situações em que o melhor julgamento é o silêncio. O estoico entende que nem tudo merece opinião, que nem todas as questões precisam de um veredicto pessoal. Muitas vezes, o respeito ao espaço alheio, a compreensão de que cada um trilha seu próprio caminho é o mais elevado ato de sabedoria. Assim, o silêncio diante do que não se conhece profundamente não é omissão, mas prudência. Quem exerce o bom julgamento também evita conflitos desnecessários. Ao invés de reagir impulsivamente a uma provocação ou crítica, o estoico avalia o contexto, pondera os interesses envolvidos e escolhe a atitude mais virtuosa. Isso demonstra maturidade e respeito, tanto por si mesmo quanto pelos outros. Esse tipo de postura gera admiração, porque mostra que o indivíduo não se deixa levar pelos ventos das emoções voláteis, mas permanece firme como uma rocha diante das ondas. O julgamento sábio também se aplica a si mesmo. Antes de apontar falhas nos outros, o estoico examina seus próprios defeitos e limitações. Esse olhar crítico, mas compassivo sobre si mesmo, é um exercício constante de autoconhecimento e aprimoramento pessoal. E embora seja um processo íntimo e silencioso, seus frutos se refletem na maneira como a pessoa se comporta no mundo. Lição 8. O impacto da humildade. A humildade é uma das virtudes mais preciosas dentro da filosofia estoica e, paradoxalmente, uma das que mais silenciosamente expressam o valor de um indivíduo. Em um mundo onde a ostentação e a autopromoção são constantes, o humilde destaca-se não por estar em evidência, mas justamente por não precisar estar. O impacto da humildade não está em palavras ou em demonstrações ostensivas, mas na forma como a pessoa conduz suas relações, aceita suas limitações e reconhece o mérito dos outros, sem diminuir o próprio valor. Ser humilde não significa ser submisso ou negar as próprias capacidades, mas sim ter a clareza de que, por mais sábios ou capazes que sejamos, sempre há algo a aprender. Sempre há alguém de quem podemos absorver conhecimentos ou virtudes. O humilde pratica o silêncio como forma de aprendizado. Em vez de falar para se afirmar, ele escuta para se enriquecer. Isso, por si só, é um testemunho silencioso de seu valor. Um valor que cresce porque está aberto ao crescimento contínuo. O estoico humilde sabe que a verdadeira força não está em exibir poder, mas em controlá-lo. Quem se mostra humilde diante das conquistas e das derrotas inspira respeito, pois demonstra maturidade emocional e inteligência moral. O impacto desse comportamento é percebido nas relações interpessoais. Colegas, amigos e familiares sentem-se mais à vontade, ao lado de alguém que não precisa competir, mas que coopera e valoriza o coletivo. Além disso, a humildade permite lidar com críticas e feedbacks sem se ressentir. O humilde entende que toda crítica carrega um potencial de aprimoramento. Em vez de reagir defensivamente, ele acolhe o que pode ser útil e descarta, com serenidade, o que não lhe serve. Essa postura silenciosa comunica um valor gigantesco, o valor de quem não se deixa abater pelo orgulho. Outra expressão silenciosa da humildade é o reconhecimento dos próprios erros. O estoico humilde não teme admitir que falhou, porque sabe que o erro é parte do processo de evolução. Ao assumir suas falhas com naturalidade e disposição para corrigir-se, ele inspira confiança e respeito. Esse comportamento discreto revela uma força interior sólida, que não precisa ser declarada para ser percebida. No âmbito profissional, a humildade eleva o indivíduo sem que ele precise se promover. Quem trabalha com humildade entrega resultados sem buscar créditos pessoais.
valoriza o esforço coletivo e sabe dividir méritos. Esse comportamento constrói uma reputação sólida e confiável, muitas vezes mais impactante do que discursos eloquentes ou autoproclamações. Lição 9. O cultivo da resiliência. A resiliência é uma das qualidades mais admiradas e, ao mesmo tempo, uma das formas mais silenciosas de demonstrar valor. No estoicismo, o cultivo da resiliência está profundamente enraizado na compreensão de que a vida é repleta de adversidades, desafios e circunstâncias que fogem ao nosso controle. O estoico não busca eliminar as dificuldades, mas sim fortalecer-se para enfrentá-las com coragem, serenidade e sabedoria. Demonstrar resiliência em silêncio é um testemunho de força interior, um valor que se revela não nas palavras, mas na postura firme diante das tempestades da vida. O indivíduo resiliente não se permite ser derrotado pelas circunstâncias. Ele compreende que o sofrimento faz parte da condição humana e que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento. O silêncio da resiliência é poderoso porque comunica, sem necessidade de discursos, que há um espírito inquebrantável por trás de cada sorriso contido, de cada recomeço discreto, de cada passo firme após uma queda. Essa força silenciosa inspira os outros sem necessidade de explicações ou justificativas. O estoico vê na resiliência não apenas uma capacidade de resistência, mas uma prática contínua de transformação pessoal. Cada dificuldade enfrentada não apenas é superada, mas também se torna um degrau para um nível mais elevado de entendimento e virtude. O resiliente aprende com o que lhe acontece, moldando-se sem perder sua essência, adaptando-se sem renunciar a seus princípios. Essa capacidade de se reinventar em silêncio é um dos maiores testemunhos de valor que alguém pode oferecer. Além disso, o cultivo da resiliência está diretamente ligado à disciplina interna. O estoico trabalha diariamente para fortalecer sua mente e espírito, seja por meio da reflexão, da meditação ou da prática constante da virtude. Essa preparação constante não é alardeada, mas se manifesta no momento em que a adversidade aparece. O valor do resiliente é revelado quando, mesmo diante do caos, ele permanece centrado, mantendo sua integridade e clareza de propósito. A resiliência também ensina o valor da esperança racional. O estoico não é um otimista ingênuo, mas alguém que acredita na possibilidade de superação baseada na ação concreta e no aprimoramento constante. Essa esperança discreta é um combustível silencioso que o impulsiona a seguir adiante, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Quem observa um resiliente percebe, mesmo sem ouvir uma palavra, que ali reside uma força que não se deixa apagar. No convívio social e profissional, a resiliência se manifesta na capacidade de lidar com fracassos sem perder a motivação, de enfrentar críticas sem se abalar, de persistir em projetos longos sem desanimar. O resiliente não precisa proclamar sua força, porque cada atitude sua comunica que ele está preparado para os altos e baixos da existência. Esse comportamento inspira confiança e respeito, criando um ambiente ao redor marcado pela estabilidade e pela determinação. Se você quer crescer em silêncio, mas com força verdadeira, comece hoje a aplicar esses princípios estoicos. Curta, compartilhe e deixe seu comentário contando qual virtude você vai praticar primeiro. Junte-se a nós nessa jornada de autodomínio e valor silencioso. Sua transformação começa agora.